A Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída com Canrober Bueno e Isabel Nascimento. E sempre com a participação de um convidado muito especial. Isso é Papo de Espírita. Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita. Isso é Papo de Espírita. Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução. Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita. No ar, aqui, direto da Ilha do Governador, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, dos estúdios da Rádio Rio de Janeiro. Isso é Papo de Espírita. 16 de agosto de 2025, estamos aqui dando continuidade na contribuição e na visita do nosso ilustre convidado, Jorge Elahá, que está aqui conosco e vai participar na sua segunda participação, na verdade, do programa Isso é Papo de Espírita. Já falou sobre transição. Complicadinho, né, para a nossa cabeça, para o nosso estado, ter essa percepção. Você está aí, pode buscar, tem gravação de transição, a condição do espírito nesse mundo em transição. Agora, hoje, nós vamos falar Jesus na atualidade, sim, mas eu vou provocá-lo com lei de causa e efeito, os transtornos mentais, todos esses transtornos, todos esses lapsos, todas essas fraturas sociais que estão nos buscando. Com vocês, para o seu bom dia, professor Jorge Elahá. Seu bom dia a nossos ouvintes e internautas que estão aqui nos patrocinando. Olá, bom dia para os nossos ouvintes e para os internautas que estão ligados na nossa rádio. É um prazer muito grande poder retornar aqui para mais uma atividade de esclarecimento sobre os conteúdos da doutrina espírita. Quero agradecer o convite, Can, e dizer que a gente está sempre à disposição quando a gente puder colaborar. Então, começar pelo começo? Vamos lá. Condição de causa e efeito. Isso fica um pouco confuso aqui, mesmo dentro da doutrina, com tanto esclarecimento que Kardec veio dar e tirar tantos fantasmas ao longo de séculos e séculos de camadas que nos foram colocados. Para causa e efeito. O que está acontecendo com a nossa sociedade hoje, nessa atualidade? O esquecimento desse que é modelo e guia da humanidade, Jesus, e como essa fratura que está se percebendo, não é só no Brasil, uma fratura no conjunto mundial, tantos jovens suicidando, tantos transtornos mentais se apoderando dessas almas. Deixa eu até te perguntar uma coisa, tem algum expurgo acontecendo? Porque está muito maluco, então eu queria a tua visão, por favor. Ok. Não é de hoje que as religiões falam sobre um momento que a humanidade viveria e que seria um momento tormentoso. Essa percepção de que a humanidade caminharia para um momento de grande avaliação das suas condições espirituais, isso não é uma prerrogativa apenas do espiritismo, não. O próprio cristianismo, ele tem também dentro dele essa leitura de que o mundo caminharia para um momento singular em que uma avaliação final seria feita. Esta visão existe no judaísmo, esta visão existe no islamismo, esta visão existe também dentro do cristianismo, que são as três grandes religiões abraâmicas, ou seja, as religiões monoteístas vieram do braço de Abraão. Mas quando você vai para o Oriente, você também tem as mesmas conclusões. As religiões orientais também sinalizam um processo de transformação que a humanidade passaria num determinado momento. Então, a ideia de que a gente caminha para um momento em que vai acontecer alguma coisa, ela é bastante antiga. E dentro deste cenário, que a gente até já comentou na outra oportunidade que eu estive aqui, falando sobre outros assuntos, mas dentro deste cenário, um dos graves problemas que nós teríamos seria o adoecimento mental. Entre outras questões que a gente já comentou, né? Mas seria o adoecimento mental, aonde se perceberia um elevado aumento da incidência de transtornos
nesse campo do comportamento, ou seja, nós iríamos ver um aumento das condições de perturbação da criatura humana. Na época, o termo depressão nem existia, a gente usava o termo melancolia. Atualizado, né? A gente falava melancolia anteriormente, né? No século XIX, os poetas todos tinham muitos problemas de depressão, né? Tem aquela geração romântica lá, e eles eram chamados de o mal do século, que era a tristeza que os poetas possuíam. E a gente tem alguns fenômenos que estão crescendo muito na atualidade. E esses fenômenos, eles são tanto os fenômenos neuróticos, que são uma quantidade bastante significativa aí por dentro tem vários fenômenos. São a partir de 1970, as classificações, através da neurociência e da psiquiatria, explodiu esse negócio. Então, nós temos ali um primeiro pé de galinha, que são os fenômenos de transtorno neurótico, onde se inclui a depressão, a ansiedade, a distimia, síndrome do pânico, anorexia, bulimia. Tem vários fenômenos aí dentro. TOD, que é o transtorno opositor desafiador, tem o transtorno de estresse pós-traumático, você tem muitas coisas aí dentro. Aí tem uma segunda família, que são os transtornos psicóticos, que são aqueles mais gravosos, onde você não está dentro de uma neurose, dentro de uma psicose, onde você tem a esquizofrenia, você tem a síndrome de borderline, você vai ter a sociopatia, o transtorno delirante. Tem vários fenômenos que fazem parte desse segundo elenco de transtornos. E tem uma terceira família, que é a família de neurodesenvolvimento, que são já mais do hardware, não é no software, já é no cérebro o problema. Aí você tem autismo, você tem problema de déficit de intelectualidade, problemas de epilepsia, aí está tudo no cérebro propriamente. Então já se falava TDAH. TDAH, essas coisas que você identifica do ponto de vista cerebral, aí sim você está dentro de um outro elenco. Então, eu tenho 3 grandes famílias de transtornos. E o que se observa é, sim, um aumento desse processo nas últimas décadas, seja porque tinha uma subnotificação, isso é fato, sim, havia subnotificação, seja porque está acontecendo verdadeiramente também um incremento no número de casos desse tipo. Levando em conta essa tua reflexão bem ampla que colocamos, vamos lá. A sociedade, na verdade, se fala, a sociedade está fragmentada, está acontecendo. Não é, ela vem em transformação. O mundo está se transformando ao longo de milhões de anos, suas placas tectônicas estalando toda hora, sociedade reflexo, estala. Somos espíritos. Fundamento desse acontecimento, desses transtornos e o impacto na nossa sociedade, principalmente na juventude. Porque existe um momento em que a juventude, como você e eu já fomos jovens, certamente, ainda não estamos lá passado do tempo, mas éramos mais resilientes e mais resistentes. Hoje o que está acontecendo é uma fragilidade do espírito. Posso citar assim ou estou equivocado? Nós estamos, sim, vivendo um momento muito singular. Porque, veja, Can, a humanidade nunca deixou de ter sofrimentos. Nunca deixou de ter. As gerações anteriores à nossa também tiveram guerras, sim, fomes, pestes, tirania, torturas. Tivemos pandemias. O enredo. Muitas coisas aconteceram ao longo da história da humanidade. E isso agora acontece novamente dentro de um novo cenário, mas os fenômenos são fundamentalmente os mesmos. E os nossos antepassados não tinham a medicação que a gente tem hoje para segurar um conflito, o luto, a dor, a perda e todas essas questões. Mas eles conseguiam sobreviver a esses processos. Está acontecendo alguma coisa nas últimas décadas ou no último século que sinaliza que verdadeiramente está acontecendo um processo de fragilização nossa diante dos desafios que a vida possui. Algo aconteceu que provocou com que a humanidade fosse menos capaz, menos resiliente
de sobreviver aos golpes naturais da existência. Eu vou dar só um exemplo. Nós tivemos uma pandemia muito grave agora. Sim. Essa pandemia ceifou a vida de milhões e milhões de pessoas. Isso é fato. Mas há 100 anos atrás, nós tivemos uma outra pandemia, chamada gripe espanhola, que foi 29 vezes mais gravosa que essa. E que nem espanhola era. Começa nos Estados Unidos, É. na verdade, por conta da Primeira Guerra. Então, exatamente, ela vai surgir no último ano da Primeira Guerra. Então, olha só, essa geração, ela enfrenta de 1914 a 1918 uma Primeira Guerra. É uma desgraça. Quando chega no último ano da guerra, engata uma pandemia. Em seguida, de 1918 a 1920. Então, eles experimentam um período muito difícil. Desencarnaram 50 milhões de pessoas nessa janela de 3 anos. E 19 anos depois explode a Segunda Guerra Mundial. Então, esta geração, ela assistiu o que tinha de pior no século XX para acontecer. Sequelada mesmo. Sobreviveu. Então, assim, como é que esta geração de praticamente um século atrás sobreviveu melhor do que nós, que tivemos uma pandemia, não estou dizendo que ela não foi grave, mas que é menos gravosa que a primeira, com muito mais recurso tecnológico para a gente poder trabalhar, com muito mais informação, com muito mais capacidade, com vacina, com uma série de coisas. Por que que nós ficamos muito mais adoecidos emocionalmente na segunda do que na primeira? E eu estou só citando um fenômeno, que é a pandemia. Mas nós estamos, sim, muito mais frágeis hoje. É notável o aumento do adoecimento mental. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas depressivas no mundo. A ansiedade superou a depressão. Nós temos hoje a ansiedade como principal problema, conflito emocional da criatura humana da atualidade. Crescem a cada dia o número de fenômenos de dores, né? A distimia, né? As pessoas às vezes misturam a distimia com a depressão, mas elas são fenômenos parecidos, mas com características distintas, né? A depressão ela é mais profunda, mais aguda e mais curta. A distimia é o desinteresse pela vida que atravessa uma existência inteira numa apatia, aquilo que no passado a igreja chamava de assédia, com C, ou às vezes aparece assídia, que é uma preguiça espiritual, é um desinteresse. Hoje isso cresce absurdamente, cresce vazio existencial, cresce síndrome do pânico. E em cresce todas as classes, né? todas as classes, todas as idades, todas as culturas. Nós Todas as estamos... culturas, raças, todos os lugares. estamos Não há, é global. A gente percebe que isso... Então aconteceu alguma coisa que faz com que a nossa geração de hoje ela seja nitidamente mais frágil do que as gerações anteriores. Então algo aconteceu e as religiões não estavam erradas quando falavam que num determinado período da humanidade haveria um processo de uma espécie de convulsionamento das nossas angústias em termos espirituais. Agora, a doutrina é disruptiva lá no século XIX, quando traz isso num afloramento, num momento em que, aí agora tem aquela pegada, né, que eu sempre coloco, e às vezes criticados, doutrina espírita começa pela ciência, pelo desafio científico e não por um desafio religioso. E foi uma época, foi um momento de ruptura com os sentimentos religiosos. Isso reverbera até hoje? Traz esse sentimento de ruptura do pensamento do Cristo? Eu vejo muitos jovens falando assim, não, coisa de Deus, mas quando ele coloca coisa de Deus, coloca numa distância quântica dele, sabe de Jesus, mas se você perguntar quem foi Jesus, o Jesus histórico, não estou nem buscando, não sabem. Aconteceu realmente alguma coisa dentro da história da humanidade. O principal fenômeno que justifica todo esse processo, e eu não estou falando isso como uma crítica no sentido religioso, não estou falando, estou observando pelo aspecto sociológico que isso tem. Mas esse fenômeno de adoecimento que a nossa humanidade passa, ele decorreu de uma ruptura com a religião que a gente fez.
Eu não estou dizendo que a religião do século XVIII era a melhor maravilha do mundo, ela não era. Mas era compatível com a época da evolução à época. Nós temos que entender que eu não posso criticar a história passada. Eu tenho que entender que ela é um acervo que contribuiu para esse momento presente, não é isso? E se as pessoas aceitaram esse modelo religioso, que lhes convinha. Era bom. Sim. Porque senão as pessoas dizem, não quero isso. Então, durante muitos séculos, nós estivemos com esse tipo de visão de mundo. Então, os que criticam dizem, mas era fanático, mas era explorador, era alienante. Tá certo, era tudo isso aí. Só que havia duas camadas de pessoas envolvidas na questão da religião daquela época. Havia uma camada privilegiada que se beneficiava da religião. É verdade. Havia um determinado grupo de pessoas que tirava proveito da religião para si. Mas a grande massa não tirava proveito. A grande massa, na verdade, ela era manipulada. E, embora fosse manipulada por aqueles que exploravam, elas tinham na religião o seu poder de crença, de esperança, de perspectiva de futuro. Então, havia na própria criatura humana a certeza de um amanhã, de que Deus estava cuidando das pessoas, com todos os senões que a religião tem, e que não eram poucos. Ela cumpria um papel magnífico de garantir sustentabilidade emocional para a criatura humana. Quando nós ingressamos no século XIX, é quando acontece essa ruptura, essa fratura que você estava falando, a humanidade entra numa nova visão de mundo. E nesta visão de mundo não cabia Deus. E aí que foi o problema, porque o mundo científico do século XIX, ele poderia combater o fanatismo, e estaria certíssimo. Ele poderia até combater as religiões, que ele estaria meio certo, meio errado, mas eu entenderia. Mas ele combateu o fanatismo, ele combateu a religião e ele combateu a espiritualidade da pessoa humana. Esvaziou o ser. Foi aí que foi o problema, porque houve uma tentativa de negar tudo que fosse espiritual. E na hora em que se tentou extirpar da criatura humana todas as suas percepções sobre o que fosse o espiritual, o homem ficou vazio. E aí inicia um grande processo de adoecimento emocional. A criatura humana, ela se sentiu sem um sentido de vida. Por isso que você estava comentando a juventude e tal. Não tem sentido de vida. Por que eu existo? Por que eu nasci? Qual é o propósito que existe na vida? Tem até aquela pegadinha, você não pedir para nascer, né? Não Essa então é terrível. Eu acho que... Mas aí é mais para a doutrina. Vamos deixar lá para o lado de doutrina. Não vamos crucificar os demais, porque não tem uma visão como a nossa, porque não tem. O cristianismo, nós somos cristãos espíritas através de uma doutrina que nos esclarece a relação com o mundo invisível e do qual já fizemos e voltaremos a fazer parte, porque somos espíritos anteriores ao corpo e que a eles sobrevivemos. Mas, por favor, é contigo. Então, aí você vai entender por que houve uma degradação da sociedade. Porque é uma coisa muito lógica. Na medida em que não existe Deus, não existe regra. Porque se tem Deus, tem regra. Teria regra. Se não tem Deus, por que não? Não é? Por que não? Então, a inexistência de Deus, ela nos joga no campo do tudo pode. Né? Naquele modelo lá do Paulo de Tarso. Na cidade de Corinto, havia uma frase que as pessoas gostavam de usar. Tudo é lícito porque tudo me convém. Tudo é lícito porque tudo me convém. Dentro de Corinto, isso era muito claro de que poderia ser. E é na carta aos Coríntios que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, ali há uma mudança no entendimento das coisas. Quando veio o momento do ateísmo no mundo, e a gente nunca havia vivido esse momento na humanidade, nós trancafiamos Deus no porão das nossas vidas. E a sociedade deseja marchar sem Deus.
E aí o pelotão perde o ritmo da marcha e começa a viver uma loucura. É quando a gente percebe a humanidade dando sinais visíveis de adoecimento. Então você vai ter aí o afrouxamento dos laços de família, que é uma consequência. Você vai ter um problema do aumento da drogadição. Por que a droga aumentou no mundo? Porque não havia mais uma referência de virtude. Então, aumenta a liberação sexual, ocorre uma falta de propósito para a vida. Então, aumentam os suicídios, aumenta a depressão, aumenta a ansiedade. Eu tenho medo do amanhã. Há toda uma perspectiva muito sombria, porque eu não sei por que eu estou aqui. Então, esse adoecimento todo que a gente está vivendo, ele decorre de uma sinalização que a humanidade do Ocidente resolveu adotar, que era a ideia de seguir sem Deus. Não deu certo. O materialismo não foi capaz de entregar à humanidade aquilo que ele propôs no século XIX. O que é que ele propunha? Que a humanidade sem Deus seria muito mais feliz. Então, e a realidade de hoje? O que é que a gente tem na realidade? Uma quantidade imensa, imensa de pessoas muito sofridas, com muitas dores, muito luto, muita tristeza, muito vazio, muitas pessoas procurando um afeto sem encontrar, muitas pessoas perdidas no sentido da sua relação afetiva com outras pessoas. Então, nós estamos vivendo, sim, um período crítico, estamos vivendo um período de grande adoecimento mental, para o qual a doutrina espírita, colocando a sua lupa, ela consegue perceber as causas desse fenômeno e até apontar o que a gente possa fazer nesse sentido. Tem, numa passagem, você me corrija, por favor, Lucas 5, 31 a 32, Jesus é o médico de nossas almas. E nós ficamos com o Cristo cultuado em vez de vivermos aquilo que ele trouxe para ensinamento. Aí ele ficou culto, ele virou vítima numa cruz para nos culpar, também tem essa passagem. Nada de errado, é aquela coisa, século XVIII, XVII, XVI, XV, vamos retrogradando. Cada um vivia seu momento, um avanço. Né? Começa lá com a captura do Cristo, né, no monoteísmo. Só que ele se confunde. Eu assisti uma palestra sua que foi muito esclarecedora para mim, nesse momento em que você tece de forma muito didática todas essas fases, pode usar agora, se quiser, por favor, total liberdade. O Cristo em suas várias fases, do momento em que ele é capturado e ele passa até a viver como Deus, né? Jesus virou Deus para a sociedade. Traça isso para o nosso ouvinte, nosso internauta que está aí ansioso. Na verdade, Jesus teve, ao longo da história, várias percepções do homem. O homem foi mudando a sua concepção de quem era Jesus ao longo do tempo. A primeira ideia que se tinha é que ele era o Messias, previsto nas profecias. De Messias, ele passou, quando se apresentou, a ser o curador, que ele curava as pessoas. E depois de curar, ele ensinava. Então, ele deixou de ser apenas o Messias e um curador, passou a ser o mestre. Então, Jesus passa a ser o mestre. E de mestre, ele depois vai se converter, pela sequência da própria história dele, naquilo que era chamado de o nosso Salvador. É como a doutrina cristã vai apresentar Jesus na sequência do tempo. E já na virada do século I para o século II, ele já começa a ser visto como o Filho de Deus, que dá a ele uma condição diferente das outras criaturas, porque ele era o filho unigênito. Ele seria o único que seria filho, nós não. E isso acabou afastando as pessoas, criando Jesus um ser meio divinizado, diferente, não é? Então, a gente, ainda na época do cristianismo primitivo, tem um Jesus já se afastando de nós. E quando a doutrina cristã avança para a região onde vivia o paganismo, uma região de muitos deuses, não era improvável que ele fosse guindado à condição de Deus. Então, de filho de Deus para ser Deus foi um passo. Ou seja,
capturam Jesus, substituem todos aqueles deuses do paganismo e torna-se ele. E é uma conceituação que não aconteceria se a gente olhasse o conceito judaico de vida. Porque jamais um judeu admitiria que Jesus fosse Deus. Não tem, porque o princípio mais basilar do judaísmo é Hashem Echad. Hashem Echad. Deus é único. Então, na medida em que a gente tem a leitura de que Deus é único, não cabe ninguém nesse espaço. E há até uma coisa curiosa dentro do judaísmo, né? Que no judaísmo não existe uma figura que é muito comum no cristianismo, que é o Satanás. Porque o cristianismo ele tem uma figura que rivaliza com Deus. Eles são rivais, né? Então, os dois estão disputando a alma da criatura humana. Quando o judaísmo diz que Deus é único, ele está dizendo que ele é único mesmo, que ele não tem ninguém para rivalizar. E a figura de Satanás, assim chamado, no texto bíblico, ela só vai aparecer lá no livro de Jó, é a primeira vez que ele aparece. E a figura do Satanás é tida no texto como o opositor do homem, não de Deus. Deus não pode ter opositor. Ele é opositor do homem. Ele é o inimigo do homem. Deus não tem comparação, então não existe nada que possa ombrear com Deus. E jamais dentro do judaísmo Jesus seria transformado num Deus. Ele poderia ser transformado em qualquer coisa, menos em Deus. E aí a gente vai ter Jesus, que já tinha passado por todas essas percepções humanas, alcançar a condição de ser um Deus. Dali para frente, entra um período de profunda intolerância dentro do cristianismo. Vai aparecer logo depois o período do Islã e Jesus acaba sendo a motivação das guerras, das cruzadas. Então ele se torna uma espécie de Deus guerreiro, porque ele vai... Ele é filho do Pai que é irado, que é Deus da ira, que Jesus veio mostrar um Pai único de amor e justiça e foi transformado. Né? Mudaram o pai dele, né? Mudaram o pai dele. Aqui na Gênesis, você que é um estudioso, a gente sabe, capítulo 2 trata Deus e vem mostrando isso, essa forma como você colocou Jesus agora como Deus. Se houvesse outro que fosse por um fio de cabelo, está citado aqui, já não seria Deus, pois que haveria um outro ser. Não pode. Nesse texto da Gênesis ele diz o seguinte: se existisse mais de um Deus, e um fosse maior do que o outro, então esse que é menor não seria Deus. Não seria Deus. Não pode tudo. Então ele não pode ser menor. Se ele fosse maior, aí o outro é que não seria. Bom, então eles vão ser iguais. Pronto. Beleza, são dois deuses, eles são iguais. Mas eles não podem ter um ser maior que o outro em nada. Então eles têm que ser do mesmo padrão em tudo. Se eles forem a mesma coisa em tudo, eles são a mesma coisa, então só tem um, volta para a ideia de um só. É a junção. Eles vão ser só um. Então Jesus, que já havia sido conceituado como Deus, passa a ser um guerreiro e não custa muito para ele se tornar um intolerante. Então, durante a Idade Média, em nome de Jesus, se matou, se torturou, se arrancou unha, quebrou pernas, jogou pessoas no calabouço, se esticou. Inclusive médiums, né? Esses foram os que mais sofreram. Inclusive os médiums, né? Esses sofreram bastante, sofreram muito, que eram entendidos como bruxos, como conectados com o maligno, e junto com eles os filósofos, os cientistas, os pensadores. Pensadores. Qualquer pessoa que questionasse o padrão de comportamento da época era logo identificado como um inimigo da causa. Nós temos um grande astrônomo do século da Idade Média, da Idade Moderna, chamado Giordano Bruno. Giordano Bruno tinha 30 anos de idade. Que espírito! E ele disse o seguinte: o Sol é uma estrela e eu vejo que o universo tem outras estrelas. O Sol é uma estrela, tem planetas em volta do Sol. Então, em volta das estrelas, também deve ter planetas. São uma quantidade absurda de estrelas. Em volta do nosso Sol tem um planeta que tem vida.
Então, é razoável que, se eu tenho tantas estrelas, que existam planetas e que possam existir planetas com vida também fora daqui. Muitas moradas. Foi morto na fogueira. É. Foi morto exatamente por conta desta frase, né? Então, havia muita intolerância em nome de Jesus. Quando você chega nesse momento aí dessa intolerância, é quando a gente vai alcançar a conexão com aquilo que a gente estava falando no começo, que é quando a humanidade, depois de tanta pressão desse modelo religioso autoritário, há uma ruptura. E aí a gente vai entender por que a ciência é tão divorciada da religião. Por que nas academias existe um desejo dos professores de esmagar os alunos que tenham algum tipo de crença? Há professores que, inclusive, sentem prazer em acabar com a crença de seus alunos. Isso então, é fato. Vai no primeiro semestre, quem aqui é religioso? Aí levanta o braço. Até o final do semestre, vamos ver se vocês ainda levantam a mão. E aí eles vão moendo. E aqui eu quero até mandar um recado para os meus queridos amigos universitários que podem estar ouvindo. O professor universitário que vai fazer a defesa, ele realmente pode abalar a crença de muita gente. Mas sabe por quê, Cam? Porque ele ataca alguém que é plenamente atacável, que é o Deus das religiões. Mas ele não consegue atacar o Deus Criador. Ele não consegue atacar. Ele ataca e diz assim, é um absurdo que as pessoas possam acreditar num Deus que determinava que se invadisse os povos e matassem. Um Deus... Esse é o Deus das religiões. Esse não é o Deus criador. Eu quero ver ele atacar o Deus que pega uma única célula, como um zigoto, e faz um corpo humano completo. É esse Deus criador, soberano, que é inatacável, não tem como. Olha para o céu estrelado, vê aquela imensidão do universo infinito, e você diz, tem que ter alguém que criou. Uma causa inteligente, como está aqui na Gênesis. Tem que ter. Esquece os livros religiosos. Você quer tocar fogo nos livros? Pode tocar fogo neles. Toque fogo nos livros religiosos, todos. Pode tocar. Porque o Deus da natureza, o Deus criador, suas leis estão na lei da natureza. Se nós queimarmos os livros todos, eles se reescreverão. Porque, na verdade, o grande problema não está na figura do Criador, mas na forma como as pessoas, ao longo do tempo, interpretaram e criaram as propostas de interpretação do Criador. Então, a gente vai entender por que houve essa ruptura entre a religião e a ciência. Passaram mais de 1000 anos sendo oprimidos. Mais de 1000 anos. Então, quando eles tiveram a condição de se libertar, disseram, não, você nos oprime. Você é religião, você é opressora. Isso vale, esse discurso, na verdade, sai da religião e vale para um arquétipo que a sociedade está utilizando hoje em todos os vieses, né? Então, tem muito uso disso. Sabe por que eu fui perseguido? Porque eu fui mal compreendido? Porque vão dando na questão religiosa, de raça, de credo, enfim, de uma série de coisas. E esses, como você bem colocou, diretamente, eu acho isso fundamental, o professorado querer mudar uma coisa, querer atacar aqueles que ele considera foram atacantes, atacaram. É uma troca de bala de um lado do outro. A gente compreende, eu compreendo os professores. Se tivesse uma leitura de mundo, não conhecesse doutrina espírita e achasse que Deus está apenas nos textos religiosos, eu também atacaria. Não, isso não pode. Mas não está só aí. É preciso ver Deus despido das leituras que as religiões fizeram. Porque... esse Deus humanizado, até que colocaram do tamanho. Que tem raiva, que tem ciúme. Que mal fizeu a Deus, aquela coisa personalista. Exato, né? Que Deus está me castigando. Inclusive, a gente encontra muitas vezes pessoas que falam, mas o livro dos Espíritos também fala que Deus castiga. É verdade. Tem várias vezes. Cadê o livro dos Espíritos aí? Está aqui. Pega a pergunta 1009. Vamos lá. 1009. 1009. Fala que Deus... porque Deus castiga as pessoas. 1009 é sugestiva, porque a 1010 ficou um tempo fora, né? Deixa eu pegar aqui, que ela é longa. É longa. E é um parágrafo lá do final aqui da resposta de Saulo de Tarso.
O último que responde é Saulo. Ela é bem grandona. Paulo, apóstolo. Aqui, ó, no penúltimo parágrafo de Paulo, o apóstolo, ele diz o que é o castigo. O que é o castigo? Ó, em verdade vos digo... Não, o que é o castigo? Espera aí, vamos lá. Capítulo. Que é o castigo, a consequência natural derivada deste falso movimento. Uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação de sofrimento. Ok. Então, o castigo ele é uma consequência natural. Causa e efeito. Começamos a falar. Sim. Tá ali. Então, na medida em que você tem um processo no qual o indivíduo ele comete um equívoco, ele automaticamente encontra a consequência natural do equívoco que ele cometeu. Ou seja, esse é o castigo. Não é uma coisa arbitrária que Deus fica sentado num trono de óculos olhando. Na sua luneta, Aquele bem ali, você vai lá e castigue ele. Não, ele é uma consequência natural. Ou seja, na medida em que eu me equivoco, a própria lei tem mecanismos para me desgostar, para que eu volte para o software está preparado, o software divino está preparado. preparado. Você errou. Você entrou, deu o input, você vai ter output, você vai ter pronta resposta. Isso aí acontece. Agora, essa pronta resposta também não é esse tempo cronológico nosso. Pode esperar um pouco mais. Para que o espírito até tenha maturidade. Para entender os processos educacionais que a lei de causa e efeito possui. Né? 200 mil anos é o que diz a ciência através dos seus achados e escritos. Tem alguma divergência aí de poucos mil anos, mas não faz grande inferência. Somos sapiens sapiens, a última espécie do Homo que sabe que sabe. Só que de 200 a gente só foi interagir com fogo, dominar o fogo, com 50 mil. E sermos tribais e deixarmos de sermos só extrativistas e caçadores, eu estou aqui fazendo só uma divagação, com 12, 15 mil anos. Está muito cedo para um planeta de bilhões de anos. É muito pouco, muito pouco. E a gente olha, você falou da queima do livro. O que originou os livros, graças a Gutenberg, eu tenho uma intimidade muito grande por ter sido gráfico. Sim. E aí você fica lembrando o seguinte, a história era oral e guardada até. Sim. Tem um momento que você faz um comentário disso que algumas pessoas, não, aquilo era uma sociedade oculta, todo mundo criticava, você já começa a criticar por desconhecer, né? Porque ela era oculta. Como Jesus, com os seus ensinamentos, Jesus pintou com tinta forte, vamos usar isso, né? Suas parábolas, suas passagens, tem uma tinta forte ali, né? E a sociedade não era capaz de entender à época tudo o que foi dito. Porque o número de pessoas alfabetizadas era baixo, né? Então, como é que você vai deixar Hoje isso num ainda texto? é muito. Como é que você vai deixar isso num texto? Deixa numa história, que a história você conta. Então, é bom você usar história. No Oriente, o pessoal usava muito música. Então, se você pegar o Bhagavad Gita é uma música, né? Ele é uma música. A Gita é uma música. Os Vedas também são versos rimados e cantados. Canção do Senhor, né? Bhagavad Gita é a canção do Senhor. Os salmos também são canções para você guardar. Os salmos são canções, fato. Resultado, usava-se muito a música como uma estratégia de preservação do ensinamento. A Gita, Bhagavad Gita, são 700 versos. Tem gente que canta a Gita todinha, do começo ao fim. 700 versos? 700 versos. São dísticos, são... Rivaliza com os mandamentos da Torá, que são 613. Né? Fica ali bem próximo. 613. E ali na Gita, você tem gente que canta ela inteirinha. Aí você pode dizer, não é possível. Quantas músicas do Roberto Carlos as pessoas sabem? Se juntar tudo, dá mais do que a Gita. Porque a gente sabe, por quê? Porque cantado, sabe, se fosse poesia, talvez não lembrasse. Mas cantado a gente vai longe. Então, os Vedas também, os Upanishads, os Aranyakis, são todos cantados. Isso era uma estratégia. Jesus não usa o cântico. Ele usa a parábola, que é uma outra forma de você levar o conhecimento sem ser escrito. Não? Outra estratégia. Porque ele traz
todo mundo fala, a parábola foi para um momento. Não, as parábolas de Jesus são atuais, elas se colocam... Elas são atemporais. São atemporais. E dessa coisa que nós falamos, Jorge Elahá, vou te provocar mais, que eu já vi que cabe. A gente fica falando da fratura da sociedade, mas eu, numa interpretação... Deixa eu só colocar uma coisinha. Que houve esse período de afastamento, né, de Jesus, sendo visto como um proscrito, mas há um restauro. Bom tempo. Tem um restauro disso, quando a doutrina espírita vem oferecer para nós releituras de Jesus, não com aquelas capas anteriores de Deus, disso, daquilo, mas Kardec vem apresentar Jesus como modelo e guia da humanidade, mostrando Jesus como sendo a grande referência moral, comportamental para nós. Norte, né, dessa bússola íntima. Que é uma coisa muito interessante, porque ele sai desse aspecto teológico e entra num aspecto muito mais prático de Jesus como um orientador das nossas vidas. Depois a gente encontra Leon Denis apresentando Jesus como o governador planetário, no livro Cristianismo e Espiritismo, e depois a gente tem Joana de Ângeles, que vai apresentar talvez a proposta mais interessante para a atualidade. Ela vem designar Jesus de o terapeuta divino. Conclusão do médico das almas, que lá de trás que Lucas fala, e vem o terapeuta. É o terapeuta divino. Por quê? Porque, na verdade, ela quer reapresentar Jesus para uma sociedade que está distante dele. Se você for apresentar Jesus com outro tipo de denominação, você pode ter resistência. Não, porque Jesus é o nosso Salvador. Ih, rapaz, não quero ouvir isso. Não, ele é o Messias. Aquelas designações todas que ele teve ao longo da história, elas estão todas desgastadas pelo que o cristianismo fez com Jesus. Então, ao apresentar Jesus como terapeuta, é uma designação que a gente poderia dizer que é uma designação da hora. Porque da hora, boa. É da hora. Por quê? Porque eu estou atrás de um terapeuta, eu estou com um conflito, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu preciso de um terapeuta. Você quer um terapeuta? Eu tenho um terapeuta para você. Então, ela reapresenta Jesus como o terapeuta divino. E isso faz toda a diferença. Sem descartar a terapia que nós temos aqui dos homens, lógico. Claro, que tem a sua funcionalidade, mas ele é o terapeuta daquela noite da cabeça no travesseiro, né? Quando você encosta ali no soturno do escuro, que você vai buscar o sono e desdobra, está ali Jesus naquela causa, já te dizendo fórmula simples, não é isso não, Jorge? Sim, tudo tem que ser... as coisas, elas têm que ser simples. Quando elas se afastam da simplicidade, tem alguma coisa estranha acontecendo. Que o lógico é que o conhecimento espiritual ele seja de fácil entendimento. Se alguém tem um conhecimento espiritual que é difícil de entender, desconfie. Porque as leis universais elas são muito claras, muito lógicas. Se ficar com muito ritual, muita ritualística, recue, tem alguma coisa atrás disso aí. O lógico é que a gente enxerga em Jesus a simplicidade de sua doutrina e a beleza da proposta dele, que está fundamentalmente calçada na questão do amor. E aí você vê os terapeutas modernos hoje, vamos deixar Jesus aqui no cantinho, os terapeutas modernos, você vai lá para trabalhar, não, você tem que trabalhar o perdão em você. Você está doente por isso. Mas essa discussão do perdão aqui que o meu terapeuta está me dando, eu olho para lá e eu vejo Jesus falando disso. Aí você tem aqui, não, porque eu perdi meu filho, e é uma dor muito grande, eu não consigo me recuperar e tal. Aí você vê Jesus falando sobre a necessidade da gente superar as nossas dificuldades, que a gente se aproximasse dele, a ressurreição que ele pratica mostra a continuidade da vida. Esse é o grande instrumento consolador para que eu continue. Vinde a mim. É essa proposta terapêutica do Cristo, que ele vai desmistificar para nós o propósito da vida. Ao invés de eu querer todas as coisas do mundo, não, vamos lidar com aquilo que a gente tem. Não vamos ficar
tão ansiosos sobre todas as coisas. Aguardemos com serenidade tudo, né? Bom, tolerância. Aí é uma pegada. Porque a gente fala assim, não, Jesus era modelo de tolerância. Eu fico um pouco na reserva. Eu acho que Jesus ele tinha um acolhimento, uma capacidade, como tem, é um espírito maior, modeliguinho, o norte do nosso íntimo, ético-moral, eu sempre coloco, porque não, a questão moral é uma questão que pode até ser circunscrita a uma localidade. A questão ética ela é global, é bom ou é ruim. Jesus não tinha essa, na leitura que eu faço, e fico colocando isso aqui como desafio de pensamento para você fazer a reflexão, por favor, é que ele não tinha essa complacência, porque isso causava pequenas fraturas. Jesus não era morno, ao contrário, ele tratou sobre isso, né? Seja teu sim, sim, teu não, não. Frio ou quente, não essa microfratura que está acontecendo. Volto com sociedade agora, não só nossa, não só dentro do movimento espírita. Dentro do movimento espírita também eu faço uma autocrítica como participante, dessa tolerância excessiva que vai produzindo microfraturas. E a microfratura, numa estrutura, né, a gente sabe o que vai produzir uma fadiga. A resiliência ela tem um valor, e ela é importada até da física, esse termo, mas, na verdade, se você pegar, por exemplo, uma asa de avião, e ela está preparada para ter um suporte de uma energia G ali, até assim, quando você começa a romper essa resposta, você vai produzindo uma fragmentação, uma microfratura que, num momento, fadiga e crash. É o quebrou. E aí, para arrumar é mais difícil. Estola também. Também tem isso. E aí, como é que a gente vai buscar nessa sociedade uma arrumação? Porque a gente fica fazendo crítica e tudo mais. A tua visão de como é que a gente pode ter um remédio para buscar isso? Assim? Olha, eu não Tem queria... remédio? Tem. Tem tratamento? Queria que ninguém desligasse o rádio e que ninguém saísse da live até eu concluir meu raciocínio para não ficar com a informação equivocada. Temos 10 minutos. Não, 8 minutos, é não, isso? É rápido, é só porque a frase que eu vou falar pode gerar uma estranheza. É que o tempo de nós sermos apenas tolerantes já acabou. Apenas tolerantes. Porque a tolerância, ela estabelece assim, olha, eu tolero o padre tolera o pastor, que tolera o espírita, todo mundo se tolera. E a gente vai tocar a vida. Esse tempo de tolerância, ele já não é mais suficiente. A gente precisa mais do que tolerância para conviver, que é o trabalho em rede. Então, se, por exemplo, eu tenho um padre que tem um trabalho de atendimento a pessoas que têm envolvimento com droga, por que o movimento espírita vai dizer, não, nós temos que fazer um trabalho igual, melhor do que o padre? Quantas pessoas que ele atende lá? Atendi 20? A gente vai botar um com 30. Põe meta. Põe meta nas coisas para querer ultrapassar o outro. E isso não é legal. O que seria mais interessante? O padre está fazendo um trabalho? Tá bom o trabalho dele, beleza, então vamos lá. Padre, é o seguinte, você está precisando de alguma ajuda? O que é que o senhor precisa? Rapaz, preciso trocar aqui uns 8 colchões aqui. Nós vamos arrumar o colchão para o senhor. Aí você arruma os colchões para ele, ou você consegue cesta básica para ele. Não, o centro espírita vai arrumar essa cesta básica. A gente se compromete todo mês em arranjar 20 cestas básicas para o senhor. E aí nós trabalhamos juntos. Porque tem gente que pega o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho aí, capítulo 20, diz assim, irmãos, unamos os nossos esforços para que o Senhor, quando chegue, encontre acabada a obra. Tem gente que lê assim, para que o Senhor, quando chegue, encontre acabada a obra. Que a gente vai destruir a obra. Berê está lá nos assistindo, lá, junto com a direção, está achando então, essa tua pegada agora. Então, que quando o Senhor chega, encontre a obra concluída, acabada no sentido de concluída. Então, é a gente se sentar com o padre e dizer, o que é que o senhor precisa? Nós estamos todos do mesmo lado. Porque a doutrina que se nos opõe... O CEO é o mesmo, né? Vamos lá. Deus, né? A doutrina que se nos opõe é o materialismo, questão 799 do Livro dos Espíritos.
É o materialismo, porque é ele que cega a humanidade e nos empurra nesse precipício. Daí a gente trabalhar em rede é a melhor solução. O que o senhor precisa? A gente vai trabalhar para ajudar. E todo mundo junto vai fazer um trabalho muito melhor. Inclusive porque isso promove a reciprocidade do que ele vai olhar e também pensar nessa continuidade. Nós tivemos aqui um programa com Wagner Moura sobre o Fraternidade Sem Fronteira. Espetacular. Espetacular, esteve aqui conosco. Berê capitaneou e a direção da rádio está capitaneando uma série de colaborações. Sim. Veja bem, tem um DNA espírita? Tem, mas tem uma profusão de outras colaborações e que ninguém pode se tornar excludente. Divaldo não era isso? Olha. Ele não dizia na Mansão do Caminho, vou atender naquela comunidade extraordinária que ele se colocou. Quem é espírita, ele atende. Pegue aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 20. Capítulo 13, item 20. Vamos lá, gente, o que vocês estão ouvindo é o folhear. É o último, né? A beneficência exclusiva. Leia. É para ler? Leia a pergunta. Vai acreditar aqui. É lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Então eu só vou fazer o bem para quem é da mesma crença, partido ou opinião? Opinião ou partido. Isso aí, inclusive, tem muito a ver com essa polarização política danada que a gente está vivendo. Então, repare, eu não posso beneficiar só as pessoas que têm a mesma crença que eu. Então, olha, eu vou oferecer cesta básica, mas só para quem é espírita. Se você não for espírita, eu não vou. Você não come. Você não come, você não é espírita, não pode comer. Por que você vai comer? Não precisa, né? Você não é espírita. Então, isso aí aí vem a resposta que, Sim, evidentemente... Não, porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido. Pronto, então acabou. Então, não podemos ter divergências entre crenças e nem podemos estabelecer entre nós uma divisão da nossa sociedade por partidos. Isso tem que acabar, tanto de crença como de partidos. Isso faz com que a gente precise sentar. Aí, mas se eu for alimentar ali, botar a comida lá para o pastor vai fazer um monte de pessoas protestantes lá, do pessoal que está envolvido com droga. Tá, e daí? E daí? Qual é o problema? Qual é o problema? O grande objetivo que a gente tem que ter dentro do propósito é a formação de homens de bem. Esse é o propósito do Espiritismo. Se a gente conseguir que a humanidade descubra a imortalidade da alma, descubra Jesus como uma referência comportamental, isso é plenamente satisfatório para o tempo que a gente está vivendo. Se a gente conseguir fazer esse alicerce da imortalidade, o andar seguinte, que é a compreensão dos princípios espíritas, esse virá depois, construindo a sociedade que a gente tanto aguarda e que, só para concluir, que eu sei que o nosso tempo está acabando, o que se seguiria ao final de todas as religiões. Porque a gente começou falando que todas as religiões falavam de um momento tormentoso, mas todas elas dizem que após o período tormentoso, haverá um período a bonança maravilhoso. E é esse momento maravilhoso que vai se seguir a tudo isso que a gente está. É essas esperanças que a humanidade materialista não tem, mas que a doutrina nos entrega e nos faz perceber a mão invisível de Deus guiando a humanidade. Jorge, muitíssimo obrigado pelas tuas reflexões. Nós estamos chegando aqui ao tempo final de Isso é Papo de Espírita. Recebemos aqui no estúdio pela segunda vez e acho que não será satisfatório para a direção da rádio, só 2 vezes, a Berê já sinalizou dali, Berenice Lima já está ali dando o seu sinal de que vai ter continuidade. Ficamos muito gratos pela tua participação, mas, sobretudo, por você ter compartilhado conosco reflexões tão importantes à luz da doutrina, mas de um momento de agora, sobre essa luz dos acontecimentos da nossa sociedade, da nossa conjuntura socioeconômica, política, porque tudo isso vai influir no ser, porque doutrina não vem nos ensinar a sermos salvos, mas nos salvarmos de nós mesmos, né? Sim. Por essas leis. Te agradeço. Tem aí
1 minuto para tuas considerações para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. A palavra é tua, é você que fecha o programa. Contigo. Quero apenas deixar um recado para as famílias. Que a gente nunca desista de ninguém. Por mais que possa parecer difícil a dificuldade que a gente está passando hoje com nossos filhos, ou com os nossos pais, com os nossos cônjuges, que a gente descubra que vale a pena perseverar, para que amanhã a gente olhe para trás e tenha a sensação do dever cumprido. Mesmo que a gente não consiga, de repente, resgatar alguém das drogas, mas o alívio de saber, eu fiz tudo o que eu poderia fazer, porque desistir de alguém é condenar-nos ao remorso pelo resto da existência. Façamos o que a gente puder e empreendamos todos os esforços possíveis para que a gente cumpra a tarefa que nos foi designada nesta existência. Agradecidos, o programa se encerra com as reflexões finais de Jorge Erlahá e até um próximo encontro. Isso é Papo de Espírita. Na próxima semana, Henrique Miranda vai estar com você e sua equipe. Muitíssimo obrigado. Obrigado você, ouvinte, obrigado você, internauta, pelo patrocínio da sua atenção, do seu querer em participar dessa rádio. Rádio Cristã Espírita, 24 horas no ar, 7 dias da semana. Até! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Isso é Papo de Espírita. Um papo sobre Espiritismo e o movimento espírita aqui na Rádio Rio de Janeiro.